Olá meus amigos do canal História em Brutos. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a lenda de Troia, que está descrita no poema A Ilíada, de Homero. Acompanhe comigo o que foi a Batalha de Troia e o que foi o cavalo de Troia nessa história. A Guerra de Troia foi uma das mais famosas guerras de toda a história. Foi um grande conflito entre gregos e troianos. Acredita-se que a Guerra de Troia tenha durado cerca de 10 anos, provavelmente no século 13 ou 12 a.C. Porém, não se sabe ao certo se a guerra realmente ocorreu ou se seria mais um dos inúmeros mitos da civilização grega. A Guerra de Troia teria se iniciado após uma viagem diplomática de Paris Alexandre e Heitor, filhos do rei de Troia, Príamo, a Esparta. Na famosa cidade grega, Paris teria conhecido Helena, mulher do rei espartano Menelau, famosa por sua beleza e por quem Paris imediatamente se apaixonou. Paris havia sido muito bem tratado por Menelau, mas em um momento de ausência do rei espartano, Paris envolveu-se com Helena e decidiu raptá-la, levando-a para Troia. A história de amor de Paris e Helena havia sido premeditada por Afrodite, deusa do amor e protetora de Paris. Ao descobrir o rapto, Menelau declarou guerra a Troia e tentou unificar as diversas tribos gregas contra os troianos. Acredita-se que Troia localizava-se no Helesponto, na atual Turquia. Era uma grande cidade, cercada por uma intransponível muralha. O principal líder dos aqueus, como eram conhecidos os gregos na época, era Agamemnon, irmão de Menelau. Mas o principal guerreiro aqueu era Aquiles, conhecido pela sua força, um guerreiro quase imbatível. Entretanto, Aquiles somente participou da guerra de Troia após ser convencido por Odisseu, que também é conhecido por Ulisses, principalmente pela fama que a participação na guerra traria aos combatentes. A principal fonte de informação da guerra de Troia são os poemas épicos A Ilíada e A Odisseia, ambos criados por Homero. A história nos conta que, após diversas vitórias gregas, a sorte virou para os troianos, quando Aquiles desentendeu-se com Agamemnon sobre a distribuição dos saques que haviam sido realizados e principalmente por uma sacerdotisa do templo de Apolo. Com a retirada de Aquiles dos combates, os troianos conseguiram importantes vitórias. Entretanto, Patroclo vestiu-se com a armadura de Aquiles, seu primo, e foi morto por Heitor. Com a morte de seu ente querido, Aquiles voltou à guerra, duelando com Heitor, filho do rei Príamo, e matando-o. Mesmo com a superioridade conseguida pelos gregos com essa morte, não possibilitou a eles entrarem na fortificada cidade. Uma solução foi dada pelo astuto Odisseu. A ideia era criar um enorme cavalo de madeira que seria oferecido ao rei Príamo, como presente indicando o fim da guerra. Mas dentro do famoso cavalo de Troia ficariam os principais guerreiros gregos, sendo que a esquadra que estava ancorada próxima a Troia seria mudada de lugar, dando a impressão de retirada dos gregos. Príamo aceitou o presente. Uma vez dentro da cidade, os gregos iniciaram sua destruição, saqueando-a e destruindo-a totalmente. Muitos foram mortos, como Aquiles, que apesar de toda sua força, foi atingido em seu calcanhar por uma flecha lançada por Paris. Com a entrada dos gregos na cidade e com sua destruição, teve fim a Guerra de Troia, a mais famosa da história. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre o que foi a Guerra de Troia e sobre a história do cavalo de Troia. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.